qual é o perfil de controlador, né? O que um controller precisa ter, né? Para quem gosta de falar o cargo em inglês, o que um controller precisa ter de qualidade? Bom, ele precisa conhecer a estrutura do judiciário, como é que funcionam a segunda instância, a fase de recurso, enfim, toda essa parte, que tem aqui no nosso curso uma aula anexa, né, complementar, que fala só disso. Depois ele tem que conhecer as regras operacionais dos processos judiciais, ter vivência em escritório de advocacia, pelo menos de 2 anos em qualquer função dentro do escritório, né? É interessante que ele tenha boa maturidade digital, né, se adeque com mais facilidade aos softwares, aos sistemas, não só o sistema de gestão do escritório, mas outros sistemas que o escritório usa, né, possa lidar com os sistemas em geral e se adeque também com a parte de certificados digitais, né, acesso a tribunais, enfim, tudo isso que os escritórios precisam aí no dia a dia. É interessante que tenham conhecimento pelo menos intermediário em Excel, né? Então é interessante que façam alguns cursos. Tem alguns canais no YouTube, se procurar, que dão aulas, ensinam as funções do Excel e como a pessoa pode estruturar melhor essas planilhas. Gostar também de administração e organização em geral, isso é uma prioridade total. A pessoa tem que ser organizada, tem que ser uma pessoa com os pés no chão, que cuide dos detalhes. Também tem que ser uma pessoa que tenha proatividade, uma pessoa que seja focada e não espere ainda só as respostas e as tarefas venham de outras pessoas, mas ela esteja sempre atrás do que tem que fazer. Também tem uma disponibilidade permanente, ou seja, ela precisa estar sempre conectada com o escritório ali e só se desligar quando ela tiver certeza de que todos os prazos, todas as condições foram preenchidas, né, para conseguir ficar na sua hora de lazer, por exemplo, tranquilo. Tem a responsabilidade por si e pela equipe, ou seja, mesmo que ela não tenha aí um cargo de diretoria, mas o controlador ele tem a responsabilidade pelo trabalho da equipe, que esse trabalho seja bem feito, né, enfim. Ela também precisa ter autonomia, essa pessoa precisa ter um pouco de autoridade também, deve ser investido pelos sócios a autoridade nessa pessoa para ela cobrar e pedir auxílio e colaboração de todo mundo. E uma microautogestão eficiente, ou seja, que ela saiba se gerenciar sozinha e de forma muito eficiente, né? É interessante ver também, existe um livro que chama Como Ser um Líder Servidor, e esse conceito de líder servidor se encaixa muito direitinho aqui para a pessoa do controlador. É interessante procurar aí no YouTube também, que tem resenha do livro, né? Então, adotar essa postura de líder servidor, saber preservar os relacionamentos, obtendo com seus relacionamentos positivos, né? Com relacionamento de conquista das pessoas, de convencimento, de as pessoas colaborarem com os resultados do escritório, né? Ela precisa obter essa colaboração geral. Ser uma pessoa detalhista, que vá lá no item, no ponto nevrálgico da questão, mas também tenha uma visão sistêmica, ela consiga enxergar todos os processos acontecendo simultaneamente e trazendo o resultado esperado. Aí ela precisa também ter um pouco de talento para administração de pessoas e procedimentos. Então tem que ser uma pessoa que consiga fazer essa administração. É importante a gente destacar também aqui, passando para outro ponto, como é que deve ser dada essa autoridade para o controlador jurídico, tá? Então, quando o assunto for prazos, intimações, procedimentos processuais e documentais, em todos os documentos e demais procedimentos da controladoria jurídica, os sócios têm que dar uma autoridade superior para o controlador, para a controladora, tá? Então, essa pessoa vai ter condições de impor penalidades, né? Se você atua com a pontuação por tarefas, é interessantíssimo adotar, por exemplo, pontos negativos que o controlador pode atribuir e deve atribuir para quem não cumpriu os procedimentos, para quem não cumpriu os prazos, né? Então, esse ponto essa pessoa pode atribuir inclusive para os sócios. É interessante que atribua para os sócios e os sócios cumpram, mesmo recebendo a penalidade, de uma forma a legitimar todo o processo, todo o sistema
inclusive aqui o sócio se submete, tá? Então é interessantíssimo a gente criar essa situação, né? Porque na medida que o sócio se submete também ao sistema, ninguém mais vai deixar de cumprir, tá? Então, por outro lado, também quando a gente vê que alguém recebeu um ponto que não deveria, ou que foi uma questão injusta ali que tinha sido definida, a gente só revê essa questão no próximo momento, numa próxima situação, aceita aquela penalidade que foi previamente definido para não criar um descrédito no sistema. Tá? Então é essa autoridade que vai para o controlador, mas que na verdade não é apenas para o controlador, mas é uma autoridade que tem que ser levada em consideração em relação ao sistema da controladoria jurídica. Isso tem que ser respeitada por todos.